Visto de procura de trabalho e visto de trabalho subordinado, afinal, qual a diferença desses dois tipos de visto? Eu sou Edilene Gualberto, sou advogada e assessora migratória em Portugal, imigrante neste país há 6 anos e como especialista em pedidos de vistos portugueses, neste vídeo eu vou explicar a diferença entre estes dois vistos para acabar de uma vez por todas as suas dúvidas. No passado, quando não existia o visto de procura de trabalho, muitas pessoas desejavam aplicar para o visto de trabalho subordinado, na expectativa de chegar em Portugal e já ter um trabalho garantido no país. Mas, há pouco mais de 2 anos, o visto de procura de trabalho entrou na legislação portuguesa como uma das formas de migrar para o país. Junto com ele também veio o visto de nômade digital, e eu falei tudo sobre esse visto nesse vídeo. E também veio o visto de acompanhamento familiar. Neste outro vídeo aqui eu também falei tudo sobre ele. Mas então, qual é a grande diferença entre estes dois vistos? E não esquece, deixe o seu like aqui neste vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos começar pelo visto de trabalho subordinado, também conhecido como D1. O nome formal deste visto é Visto de Residência para Exercício de Atividade Profissional Subordinada. Ele é para aquelas pessoas que têm um contrato de trabalho válido por mais de 9 meses no regime subordinado. Ou seja, o trabalhador deve pertencer ao quadro de funcionários de uma empresa portuguesa. Para os brasileiros, o exemplo clássico é o nosso CLT. Aqui não tem carteira de trabalho, ok? É o contrato de trabalho que garante este vínculo com a empresa, este vínculo subordinado. Importante ter atenção neste contrato, porque o valor da remuneração tem que ser compatível com o mínimo que Portugal entende para a subsistência de cada pessoa ou cada família. E neste outro vídeo aqui eu deixei tudo sobre meios de subsistência e o que Portugal considera como valor necessário para cada caso. Já deixa aberto para assistir assim que terminar este vídeo. E também tem que constar neste contrato a função, a remuneração, que ele está atrelado à chegada do visto, qual é a previsão para iniciar os trabalhos. Isso vai nortear o prazo que você vai dar no seu pedido de visto. Enfim, um contrato bem completo, detalhado, dentro da legislação trabalhista portuguesa e que também atenda aos requisitos do visto. Vejam que neste visto, em tese, você não precisa ter uma reserva financeira, mas tudo que você tiver de financeiro, eu sugiro que apresente. Tem reserva financeira junto ao extrato. Estava trabalhando recentemente junto ao extrato que mostra que entrava salário. Vai juntando o seu extrato de movimentação financeira, tudo que mostra que você já trabalhava, que você já tem uma vida ativa, que você já tinha uma remuneração no seu país. E sobre os meios de subsistência, especificamente neste visto, eles são provados com o contrato de trabalho, que mostra qual será a remuneração, ou até com um termo de responsabilidade emitido pela entidade que pretende te contratar. Ainda no seu pedido, eu sugiro que você explique sua experiência profissional e como ela justifica esta contratação. E uma coisa muito boa que este visto tem é a possibilidade de pedir o visto de acompanhamento familiar. Então, o valor da remuneração do contrato tem que ser compatível com você e a sua família se você for pedir um visto para todos. Lembra do vídeo do meio de subsistência? Pois é, deixe ele aberto, analisa, que ele vai te ajudar a fazer o cálculo para você e na sua família, de acordo com a composição de vocês. Então, um resumo é que neste visto você precisa já estar em contato com uma empresa portuguesa em Portugal que faça o contrato de trabalho ou a promessa de contrato de trabalho. Pode ainda ser uma manifestação individualizada de interesse da entidade empregadora em te contratar. Mas veja bem, a empresa está regular em Portugal, tem interesse de fato em te contratar. Esta manifestação ou o contrato tem que conter as mesmas coisas. Então, para mim, é só uma mudança de nomenclatura, manifestação ou uma promessa de contrato, por exemplo. A parte financeira pode ser promovida através do contrato ou de um termo de responsabilidade. E você pode pedir o visto de acompanhamento familiar. É quase o melhor dos mundos, não é? Chegar já com um contrato de trabalho, um trabalho garantido, uma empresa te esperando. O prazo de validade deste visto é de 120 dias, como os demais. E quando chegar em Portugal, tem que passar na entrevista na AIMA para obter a sua autorização de residência de 2 anos, prorrogável por mais 3, depois você pode renovar por uma permanente e até pedir a sua nacionalidade portuguesa. Da minha experiência,
Poucas empresas contratam desta forma. Seja porque são empresas de pequeno porte ou por desconhecimento da legislação, preferem contratar quem já está no país. Empresas que notam que costumam contratar mão de obra estrangeira com este visto, geralmente ela é de tecnologia ou de áreas mais difíceis de contratar, engenharia ou um trabalho muito específico. Ou ainda quando a empresa tem sede em Portugal, mas ela também tem em outros países e quer transferir um funcionário. Os casos mais comuns da minha assessoria ser contratada para este visto é de pessoas que estão em processo de transferência da sede do Brasil para a sede de Portugal. E importante, se a sua área for regulamentada aqui, precisa apresentar um comprovante de que você está habilitado a exercer a profissão em Portugal. Não dá para ser contratado, por exemplo, para um cargo de engenheiro sem estar inscrito na Ordem dos Engenheiros de Portugal. Então, está enquadrado nos requisitos deste visto? Ele pode ser para você e conte comigo neste processo. Vamos falar agora sobre a diferença do visto de trabalho subordinado e o visto de procura de trabalho? Diferente do trabalho subordinado, o de procura de trabalho, como o próprio nome já diz, é para quem pretende procurar trabalho em Portugal. Não tem contrato, não tem garantia dos meios de subsistência, não precisa mostrar uma experiência específica, nem ter inscrição em alguma ordem profissional em Portugal, mas também não pode pedir o visto de acompanhamento familiar. E de fato, não poder pedir o visto para a família é um grande pesar. Neste visto, de uma maneira resumida, você tem que ter atenção. 1. Requisito financeiro do visto. Bem diferente do trabalho subordinado, é de que você tenha pelo menos 3 salários mínimos portugueses depositados numa conta num banco no Brasil mesmo ou do seu país de origem. Não precisa ser uma conta em banco português, ok? Este é o valor mínimo para o visto e ele não significa que você se sustente no país durante a validade deste visto. O custo de vida em Portugal está bem alto, mas este é o requisito. Mas, doutora Edilene, eu posso enviar o pedido de visto sem ter os 3 salários mínimos em conta? Bom, se você for um cidadão de um país de língua portuguesa, da CPLP, pode ser dispensado de apresentar esse meio de subsistência desde que você apresente um termo de responsabilidade com assinatura autenticada, certificada em Portugal, assinado por um cidadão português ou um cidadão estrangeiro legalizado no país, que garanta a sua alimentação e o seu alojamento, bem como a reposição dos seus custos de afastamento em caso de permanência irregular no país. E este cidadão que fizer o termo para você é quem deve dispor dos recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal em Portugal, que hoje é de 870 euros. Tem que calcular por 3. Outra grande diferença deste visto é o prazo. Ele também foi criado com um prazo de 120 dias, igual aos demais e ao de trabalho subordinado. Mas neste, em tese, presta atenção, em tese, você tem um prazo de 120 dias para conseguir o contrato de trabalho e passar na entrevista na AIMA. Sem um contrato de trabalho subordinado, não tem entrevista, nem tem autorização de residência, ok? Este prazo de 120 dias, a lei diz que pode ser prorrogado por mais. E se você não conseguir um contrato de trabalho, você precisa retornar para o seu país e só pode pedir o visto de novo depois de 1 ano. Mas e na prática? Esses prazos têm de fato acontecido hoje em Portugal? Não tem acontecido. Como a AIMA, que faz a entrevista, não tem aberto vaga para estas entrevistas, cai por terra o prazo estipulado por lei. Afinal, se você precisa apresentar o contrato na entrevista, mas não tem ideia de quando será a sua entrevista, você acaba em busca do trabalho pelo tempo que você precisar, já que a entrevista nem está agendada. E tenha atenção, para levar na entrevista tem que ser um contrato de trabalho subordinado. Este é o requisito. Não pode ser de prestador de serviços. Não pode abrir uma atividade nas finanças, começar a emitir recibos verdes e aí passar na entrevista. Não, eu tenho um contrato de prestação de serviços, emito recibo verde. Não. É requisito deste visto ter um contrato de trabalho subordinado. Assim como o visto de trabalho subordinado. No final, a sua autorização de residência vai ser igual à daquele visto. Os requisitos para o pedido de visto é que mudam. Agora, por que o prazo não tem sido obedecido e não tem sido tão importante? Existe um decreto de prorrogação de prazos no país em que prorroga todos os prazos até 30 de junho de 2025. Como será depois? Só Deus sabe. Mas como ele tem sido prorrogado com alguma frequência, se a AIMA não estiver com tudo organizado, pode ser que prorroguem novamente. Já falei que ele não pode pedir o visto de acompanhamento familiar, já? Então, esta também é uma grande diferença de um visto para o outro. Na prática, o que tem acontecido com as famílias? A minha sugestão é que o casal peça um visto para cada um. Então, por exemplo, o pai tem e a mãe tem.
filhos menores acompanham o casal. E nestes mais de 2 anos deste visto, eu não soube de nenhum caso em que impediram os pais de entrarem com os filhos ou impedirem os filhos menores de entrar. Eu acho que o governo perde muito em não permitir o pedido do visto de acompanhamento familiar, mas esta é a realidade que nós temos. Uma outra diferença importante é de que você precisa apresentar uma passagem de volta, independente de ter um termo de responsabilidade e ser um cidadão da CPLP. A informação que temos é de que uma reserva da passagem basta, de que você não precisa emitir o bilhete. Mas eu sei que poucas agências fazem apenas a reserva, a maioria emite o bilhete, que você provavelmente não irá utilizar porque você não pretende voltar, você pretende continuar até conseguir um trabalho e você deve usar apenas para o visto. Eu sugiro então aquelas passagens mais caras, mas com bastante flexibilidade de alteração. Não usei, troco. A passagem de ida, pessoal, só quando tiver o visto não é garantido, então não deveria comprar a passagem de ida. Assim como também não deveria comprar a passagem de volta, mas essa é a regra do país. Neste visto, também precisa apresentar um documento chamado Declaração de Estada Prevista e preencher um formulário do IEFP para apresentar junto com o pedido. IEFP é o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Portugal. E se você ainda tem dúvidas sobre visto de procura de trabalho, neste vídeo aqui eu falei tudo o que você precisa saber antes de aplicar para ele. Chegou em Portugal com visto, conseguiu o contrato de trabalho subordinado, passou na entrevista, recebe a autorização de residência igual a do visto de trabalho subordinado, válida por 2 anos, prorrogável por mais 3 e depois pode pedir a permanente e até a sua nacionalidade portuguesa. Não podemos esquecer que hoje Portugal tem um documento chamado AR da CPLP, que é uma autorização de residência para cidadão de país de língua portuguesa. Esta é uma opção que pode não ser a melhor para todos, mas necessária para alguns. Neste vídeo aqui eu falei tudo sobre a AR da CPLP e antes de optar por ela eu sugiro fortemente que você assista. Espero que você tenha compreendido a diferença entre estes vistos, mas se ficou com dúvida deixe nos comentários. Não esquece de deixar seu like porque isto me ajuda muito a entender se esse tema é importante ou se o vídeo foi útil para você. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.